Olá, muito boa tarde. Começa aqui mais um Bola na Área, o seu programa esportivo de todos os sábados. E vamos que vamos. Hoje com as feras aí, Cristiano CJ Junqueira 98 Esportes batendo de primeira. Salve, salve, meu querido amigo Vaquinha Péricles. Boa tarde para quem está em casa. Prazer sempre estar aqui no programa com a sua companhia e com a do... Que vai ser Quero até dizer, né, já te dei os parabéns, mas parabéns mais uma vez pela passagem do seu aniversário aí. É verdade. Mais uma primavera. Quarta-feira completei 28 anos, graças a Deus e bem vividos. Essa parte aí pula, né, Som? Depois você faz uma charge aqui. Som Salvador, boa tarde. Amizade é assim, você tem que bater palma pro cara. Seu aniversário é quando, Som, falando nisso? Tá chegando, é novembro. Novembro? Meu também é novembro. Olha, alguma coisa a gente tem em comum, hein? Pois é. Alguma coisa eles têm em Vamos comum. parar por aqui. Não dá corda pro CJ, não. Olha lá, ele não quer nem falar. Ó. Eles são de escorpião, fica pelo rabo. Tá lei, tá vendo? Você sabe que uma vez o Ziraldo, que até está se recuperando agora, né? Escreveu um texto, eu ilustrava os textos dele. Eu falando que ele é de escorpião também, eu botei uma loja. Mas, Ziraldo, o pessoal fala tão mal de escorpião, ele falou assim, liga não, é inveja que eles têm da gente. Seu signo você é virgem, né? Não, eu sou Libra. Virgem só na retaguarda. Você só balança, então. Tá bom. Vamos começar falando de futebol, que é o que interessa. Cruzeiro e Boca, jogo de volta da semifinal da Libertadores e deu no que deu. Polêmica com arbitragem, cera, eliminação celeste. Como analisar este jogo? Vamos começar. Você trabalhou nesse jogo, né, CJ? Trabalhei nesse jogo aí, estava até cobrindo o ataque Deu do muito Boca. trabalho, inclusive. Muito trabalho para quem estava em campo jogando, para quem estava assistindo e para quem estava trabalhando. Você colocou aí sobre a cera, falar de futebol argentino, futebol sul-americano, eles são especialistas nisso, já de irritar o torcedor, de irritar o time adversário, ainda mais quando vem jogando com o resultado que o Boca veio, já com 2-0 debaixo do braço. Mas, além das confusões de arbitragem, né, além de tudo aquilo que a gente viu em campo, a gente também tem que ressaltar, e o torcedor do Cruzeiro, lá no 98 Esportes a gente comentava isso, o Péricles, Som e amigos, eles não jogaram, alguns jogadores renderam abaixo, né? O Edilson muito mal, o Lucas Silva, que estava numa crescente e numa regularidade absurda junto com o Henrique Thiago Neves também, né? Furando as bolas. Exatamente. Quando você tem muitos erros de passe de ambos os lados, mas o Boca estava aguardando. Então, o Cruzeiro não teve aquela intensidade de outras partidas, o Cruzeiro não teve aquela organização de outras partidas e precisou sair para buscar. Achei um pouco lento a saída de bola do Cruzeiro e aí era tudo que o Boca Juniors queria. E agora, esse também muito confuso. Gol anulado. Esse gol foi anulado dentro do Barcos, depois tem a questão do pênalti também. Eu te pergunto, o Som, tudo bem, eu acho que o árbitro acertou. Né? Foi a falta do Dedé, acho que o pênalti, o Bandeirinha marcou, etc. Tal. Agora, se fosse lá no La Bombonera, será que marcaria? Porque os critérios costumam ser diferentes. Como diz o Armando Marques, tem coisa que o árbitro vê e tem coisa que não vê. Mas se ele está intencionado, ele vê. Mas isso passa pelo critério de escalação dos árbitros. Por exemplo, na sua casa, eles escalam um árbitro que deixaria você fazer o que você quiser aprontar. Quando você vem jogar na minha, eles botam um para enrolar igual esse. Estratégia. Eu acho que o Cruzeiro perdeu essa classificação no primeiro jogo. Sim. Ali foi o grande drama do Cruzeiro, principalmente quando tomou o segundo gol. Ali complicou tudo. Esse aí, sabe aquele... Porque numa obra você tem o cara que faz o serviço pesado e o outro vem para fazer... Ele só fez o acabamento. Ele só veio para falar, ó... Formatou. Aqui eu deixo aqui... E outra coisa que nós precisamos ver também. Eles fizeram cera. Gente, eu vejo todo goleiro brasileiro fazendo cera. Inclusive o Fábio. Aqui, sabe quem cera? O árbitro. O árbitro ficou prendendo muito o jogo. Ele cozinhou demais o jogo. Ele ter amarelado. Com 20 minutos no primeiro tempo, ele chegou pro goleiro Rossi, do Boca Juniors, e falou assim, acabou. Sabe pra quem ele deu amarelo? Pro Rafael, que é reserva do Cruzeiro. Ele deu amarelo pro goleiro. Não, e aí é o seguinte, o cara já veio pra fazer esse acabamento. Vamos tirar o Cruzeiro. E eu fico pensando, você acha que a Conmebol aceitaria 3 brasileiros e um argentino? Então, depois do que aconteceu? Então é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado, mas o Cruzeiro também precisa reconhecer alguns erros que cometeu. Exatamente. Eu senti falta do Lucas Romero em qualquer posição do time do Cruzeiro, ele podia ter jogado. O melhor lateral direito do Cruzeiro hoje é um volante improvisado. Claro que no gol não, mas poderia ter jogado. Então é o seguinte, eu senti falta de uma pegada maior. E quando entraram os jogadores mais decisivos, como o Raniel e o Sassá,
ali já estava numa reta de chegada. Eu acho que demorou. Demorou. Então, agora, de tudo que aconteceu na arbitragem, o mais errado para mim, eu acho que foi o segundo gol do Dedé. Aquele segundo ali, é aquela história assim, fica na mão do árbitro. Se ele quiser, ele dá o amarelo. Se ele não desse o amarelo ali, ninguém ia falar nada e ia seguir o jogo. Mas ele parece que já veio com aquele corporativismo. Esse aí que complicou a vida do meu colega lá e tal. Não é? Fica essa sensação realmente. Eu fiquei com essa ideia. Vou ficar de olho nesse Dedé aí. O grande problema que eu vi ali é o seguinte, o segundo amarelo do Dedé, aquilo ali não precisava. Também achei isso, concordo com você. Completamente fora de contexto. Agora, é lógico que os árbitros brasileiros que viraram comentaristas mas já sabemos... dão as opiniões malucas, não, que tá certo, não sei o quê. Porque na época deles eles faziam essas lambanças também. Mas o Dedé, sabendo disso também, poderia ser um pouco mais precavido. O Dedé perdeu um pouco a paciência. Exatamente, sentiu o Dedé um pouquinho afobado, um pouquinho fora também, poderia ter segurado mais. Mas aí, Pérez, envolve. Tudo é poderia. Tudo é poderia. Nervoso. Um jogo nervoso, claro. Um jogo, um estádio cheio, um Boca Juniors que tem uma camisa que pesa mesmo, precisando buscar o resultado. É muito fácil falarmos do lado de cá numa tranquilidade, às vezes você está na cadeira. Agora, quando você está lá correndo, sangue fervendo e todo mundo naquela panela de pressão, cara, o Dedé erra e muito pouco, gente. É muito pouco que o Dedé erra. E o Cruzeiro tomou 2 gols com ele fora de campo, né? O segundo lá e o gol de empate aqui. Então complicou, mas... Pois é, lamentável. Pois é, clima tenso no intervalo do jogo também, lá no Mineirão. Na saída, os jogadores partiram aí, indo pro vestiário, né? O bicho andou pegando realmente. Vamos conferir na imagem do Vandercy aí, o Vandercy Orozibo, nosso repórter cinematográfico. O Cruzeiro, então, para fechar, caiu nessa catimba argentina, porque a coisa ainda vai render, hein? Exatamente, eles vieram para cá justamente para provocar. Desde o começo dos jogos, eles estavam mirando o Dedé, falando de cabeçada, apontando. Eu também estava embaixo na criando o clima, né? Criando o clima, falando o tempo inteiro que ele estava agindo na maldade. Isso faz parte do circo. Não se pode cair nessa armadilha. E alguns jogadores não tiveram o sangue frio e a tranquilidade para sair disso. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para essa fala aqui. O presidente Wagner Pires de Sá, ele jogou pesado contra a arbitragem. Vamos conferir e depois a gente conversa. Vocês viram o tempo todo, ele segurou o time, ele prendeu o time e nós sabíamos, quer dizer, de alguma maneira expulsar o Dedé. Quando eles nos adoçaram a boca, eu mesmo assustei. A Conmebol proteger alguém do futebol brasileiro, eles nunca fizeram, eles sempre protegeram. E olha que nós somos muito bem aceitos com os nossos irmãos argentinos, com todo mundo. Agora, a vagabundagem que existe nesses caras é impressionante. Ou nós nos fortalecemos, ou nós temos que sair de uma merda, de uma coisa dessa, porra. Todas as vezes o futebol brasileiro é roubado e nós ficamos tranquilos. Quando eles não deram, aceitaram o Dedé, nós comentamos, eles vão aprontar com a gente lá dentro do Mineirão. E vocês viram hoje a performance desse quem esse cara, eu não sei quem que é, um vagabundo. Até o sobrenome dele é de ladrão. No duro, se nós fôssemos sérios, era sair dessas competições que não tem seriedade, porra. Não tem, eles não têm seriedade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eles não são sérios. Obrigado, pessoal. Eles não são sérios. Eles colocaram de propósito coisas no negócio. Para que o VAR? Se quem decide é um venal. Quem decide é o Bernal. Por que eles não pediram o VAR lá pro gol que foi anulado? Não pediram o pênalti que foi pênalti? Não pediram muitas coisas. Olha, nós estamos cansados. Ou nós nos fortalecemos como esporte, juntamos todos os clubes e vamos fazer uma pressão, ou senão nós vamos ser, do jeito que fomos hoje, tranquilamente garfados. Isso não foi arbitragem. Isso não foi. Isso foi uma quadrilhazinha que arrumaram e mandaram pra cá, porra. Isso não é arbitragem. Isso é quadrilha. Faça favor, presidente. Isso é quadrilha. É uma fala pesada, um desabafo num momento delicado, vamos dizer assim, né, CJ? Você estava lá, você acompanhou também. Agora, vai vir punição aí, né? Antes de vir punição, Pérez, analisando a fala dele, assim, conversando com alguns cruzeirenses após o jogo e os cruzeirenses falando, isso aí me representa, o presidente me representa, falando ali o que é o sentimento, colocou para fora e foi autêntico. Mas diante mesmo do nervosismo dele, Péricles, mesmo diante de uma loucura assim
porque a pessoa com cabeça quente raciocina menos, às vezes é mais motor psico do que psicomotor. Ele falou algumas coisas interessantes. Só que eu queria saber do senhor presidente do Cruzeiro e de todos os diretores que assinam os regulamentos da CBF, da Federação Mineira, isso que ele falou aí. Nós temos que nos unir. Une. Para um clássico meio a meio, vocês não encontram, gente. Para decidir um jogo no Mineirão, Atlético e Cruzeiro, com meio a meio. Fica uma picuinha de um jogar para o outro não dá um camarote para um, o outro fecha as entradas, segura os ingressos, não pode bandeira, proíbe tambor. Não encontra aqui. Vai reunir. Quantos clubes do Brasil vão reunir? 20 da Série A? Vão encontrar os presidentes? Olha, é interessantíssimo o que o senhor falou, senhor Wagner Pires. É muito interessante. Muito interessante. Acho que o senhor está certíssimo, mas é utopia. Mas tem uma coisa que ele disse ali que eu não concordo. Quando ele disse que estranhou que a Conmebol iria proteger um brasileiro, o presidente não protegeu, não. Corrigiu um erro. Foi diferente. Proteger é outra coisa. Pode ter protegido o Boca. Aí ele colocou muito mal essa palavra. O futebol brasileiro não precisa de proteção da arbitragem, não. Precisa dar uma arbitragem correta. Justa, só da igualdade. E de preferência que a gente comece no nosso quintal também. A gente tem que resolver a arbitragem do campeonato estadual, do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, para depois discutir. Porque o nosso futebol, na verdade, discutir com a Conmebol fica complicado, porque tem presidente de CBF preso. O outro está escondido. O outro não pode viajar. O outro vai lá e vota contra. Porque então combinam de votar em Estados Unidos, Canadá e México. Aí vota em quem? Marrocos. Então, é o seguinte, vamos ver se esse discurso dura um pouco mais. Porque também passa, todo mundo esquece, fica tudo certo. Agora, esse tipo de confusão já era mais ou menos previsto, né? Era um jogo de catimba, agora tem essa reclamação e o Cruzeiro vai ter realmente que se cuidar porque a situação delicada, uma fala dessa, presidente, acha que vai ter punição e eles gostam muito de din-din, né? Aí paguem multa e paguem em dólar para encher os cofres da Conmebol. A grande verdade é essa. Cartão amarelo dava multa, o juiz dava cartão amarelo que ela pagava $100, olha, beleza, enchendo o cofre. Suspensão de presidente... Faz diferença não, né? O presidente ia sair daqui e fica dali. Complica mais o Uruguai convocar o Arrascaeta na hora da decisão e não liberar para um amistoso que, pelo amor de Deus, né? Venhamos e convenhamos, né? Então, falando de Cruzeiro e Corinthians aí, é pensar na decisão da Copa do Brasil... E eliminação, baixo astral. Será que tem baixo astral, mano? A gente não vai ter astral baixo. A gente vai ter a dor da perda. O resultado de derrota, no caso de uma eliminação, ele tem que ser sentido pela gente de maneira diferente de quando a gente vence. O futebol é assim, né? Temos que ser inteligentes para saber, sermos inteligentes para saber fazer a análise correta e vamos ser, né? E o torcedor já teve uma atitude bonita com a equipe no pós-jogo. Ele viu algo dentro do campo que lhe agradou em termos de entrega. Se não pôde criar tanto... Bom, estamos jogando com o Boca. Temos uma final de Copa do Brasil pela frente. Vamos estar fortes para jogar a Copa do Brasil. Também vamos jogar com o grande, né? Vamos abrir o olho. Que as coisas, às vezes, podem se repetir. É o Corinthians. Não, e se trata de Corinthians, e se trata de Corinthians, ele conhece. Conhece, né? Sabe muito bem. Sabe muito bem. Agora, essa história de baixo astral... É duplo sentido isso aí. Ele começou a coletiva falando assim, ó, 2 grandes se enfrentaram. Ele começou a coletiva. E um grande tinha que ficar de fora. Beleza? Beleza. Só que um é queridinho da Conmebol, outro é queridinho da CBF. Essa fala dele dá duplo sentido, de tipo, ou um grande vai ficar de fora, ou o queridinho... Ou a coisa vai se repetir, vai beneficiar alguém, hein? É duplo sentido. Fala só. Não, essa história aí também é o seguinte, se essa história de baixo astral pesar, é bom lembrar que o Corinthians tomou uma traulitada. Pois é, rapaz, é isso mesmo. Ressuscitou o Flamengo. O Flávio Rezende, lá de Arcos, está falando o seguinte, ele é de Arcos, né? Sou cruzeirense, mas não concordo com o que o presidente do Cruzeiro disse, não. Estão tirando a responsabilidade dos jogadores. Isso está errado. Obrigado pela sua participação, Flávio Rezende, no nosso Twitter. BA maiúsculo, né? E Alterosa, você pode mandar a sua participação. Só já adiantou aí, o adversário do Cruzeiro, decisão da Copa do Brasil, jogou ontem à noite pela 28ª rodada do Brasileirão. Clássico. Briga direta pelo G4. Corinthians e Flamengo na Arena do Timão. Roda, vamos ver o que deu. Tá aí, então, não teve jeito, né? 2 gols do Paquetá, 4.693 pagantes, 2 gols do Paquetá e um do René. Quantos pagantes? 41.693, eu falei errado aí, né? 2 do Paquetá e um do René. Isso, René. Rapaz, foi surpresa, não foi esse jogo aí, não?
3? O Corinthians, lá na Arena? Exatamente. E lá é difícil fazer essa quantidade de gols no Corinthians, mas é possível, é uma prova pro Cruzeiro. Total. Pode acreditar que dá. E foi um confronto estilo Cruzeiro e Palmeiras, né? Assim, eles se enfrentaram no meio da semana, aí no final de semana se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Aí mesmo com o Corinthians, pega o Flamengo, elimina o Flamengo da Copa do Brasil, logo em seguida vai ter um jogo aí que é pelo Campeonato Brasileiro. Difícil jogar com o Corinthians, mas no confronto Copa do Brasil, eu acho que o Cruzeiro tem mais time. Agora, é bom lembrar que esse Flamengo é o Flamengo do Dorival Júnior. Exatamente. E a pessoa fala que não é assim, que mudou sim, mudou o jeito do time. Não é o do Barbieri mais. Não. Agora, o Corinthians é o do Jair, né? Então, vamos ver o que acontece. Mas eu acho o Cruzeiro bem superior tecnicamente, né? Mesmo jogando a só não pode lá, ficar. né? Eu achei o time do Cruzeiro no jogo contra o Boca Juniors muito nervoso. Achei o Egídio muito nervoso. Quer dizer, a gente entende, mas os jogadores experientes são justamente para equilibrarem o sistema nervoso num momento como esse. Não pode. Então, eu acho que o Cruzeiro é superior ao Corinthians, mas tem que traduzir isso dentro de campo. Dentro de campo, exatamente. Esporte Internacional, mudando a página aí, também se enfrentaram. Jogo em Recife. O Colorado perdeu a chance de assumir a liderança. Que coisa, hein? Vamos aos gols aí, ó. Quando ninguém acreditava no esporte, vem o Nico Lopes, faz pro Internacional e comprova. Ó, o negócio tá feio pro seu lado do esporte. Foi de virada, né? Tava feio, né? Que aí, olha aí. Tá, então, 1-0 para o Internacional. Esse resultado é até ruim para América, né, Pérez? Porque na parte de baixo lá. E esse resultado foi bom mais pro Atlético lá em cima. Sim, lá, né? sim. Aí o esporte foi para cima, rapaz, e empatou aos 33 minutos. O gol do Inter foi aos 21. O do esporte com Adrielson aos 33. Aí o Matheus Gonçalves vai lá no final, a gente vai ver daqui a pouco, aos 41 do segundo tempo, então, fecha a tampa do caixão e tira a possibilidade do Internacional chegar à liderança nessa rodada. Quer dizer, ficou em segundo ali e... Não pode, quem está brigando pelo título não pode perder ponto para uma equipe como o Sport, né? Mesmo jogando na Ilha do Retiro, mesmo com todos os fatores de jogar fora de casa, mas o Inter é mais time do que o Sport. O Sport surpreendendo mais uma vez. Isso está acontecendo demais. O Inter também foi surpreendido aqui pelo América, né? Chegou com a bola toda, o América jogou demais da conta. Deu um curé lá no Inter, 2-1 também. Esse campeonato é engraçado. Ele depende muito de sequência de 2, 3 jogos para mudar a história de um time, né? Isso aconteceu com o Flamengo, próximo, né? Aconteceu com o São Paulo. O São Paulo, outro dia, estavam falando que ele seria campeão. Agora já estão dizendo, o São Paulo agora não vai... Esse exemplo aí que você deu, ainda tem Palmeiras. O próprio Santos do Cuca, que estava lá na zona de rebaixamento, já deu uma esticada. E o Flamengo sentindo o cheirinho mais uma vez. Ficou só no cheirinho, já está lá para baixo. Agora para a dona Maria Terezinha, mãe do nosso amigo Sérgio. Inclusive, amigão do CJ. Sérgio. Né? É o Sérgio Pingolito. Sérgio Pingolito. Um abração para ela, que hoje completa 89 anos de vida, hein? Vida boa, hein? Dona Terezinha? Só não é bom o Sérgio aí que enche o saco, né? Mas tudo bem. Filho é filho, mãe é mãe. Vamos ver a primeira página da classificação, que está temporariamente assim. Olha a pontuação, gente. Até o Atlético ali, até o Grêmio, né? 50, 52. Muito embolado. O título hoje tudo é do primeiro ao acontecer. quinto. Hoje. É do primeiro ao quinto aí. 3 pontos só, ou seja, uma rodada. O Inter e o Flamengo já jogaram. São Paulo tem o clássico com o Palmeiras. É um confronto direto. E claro que está todo mundo torcendo por um empate aí para que um não desgarre. E principalmente uma não vitória, uma derrota do Palmeiras. Mas eu aposto no Palmeiras. Você aposta? Desde o início eu estou falando, Palmeiras vai ser campeão. Desde que o Filipão assumiu. E o Filipão, hein? Filipão. É o Filipão, muito questionado, mas é um baita do treinador. E aqui importantíssima uma vitória para o Atlético hoje, Pérez. O Atlético, se vence hoje, chega a 48, faltando 10 rodadas para o final, colocando aí quase 10 pontos de diferença para um sétimo colocado. É verdade. É importantíssima essa vitória porque a Chapecoense está mal. Pois é o tipo do jogo que o Atlético tem que fazer, né? Fora de casa, mas tem que fazer resultado. Essa é a preocupação com o Atlético. E que precisa sair também, né? Tentar ir um pouco acima dessa posição. Porque ficar em sexto lugar, aquele risco, sei lá, alguém embala 3 vitórias aí, cola e de repente faz igual ano passado.
perde a vaga na Libertadores. E para ir direto também, né, Som? Uma briga pelo G4 dá uma tranquilidade até para trabalhar. Ano que vem tem Copa América, vai ter pausa no meio do ano, de novo, igual teve a Copa do Mundo. Vai ser uma pré-temporada mais curta. Se você entra na pré-Libertadores, você começa a jogar no começo do ano. Se você entra já na fase de grupo, você já ganha um tempinho maior de preparação. O Serginho do ônibus está aqui, lá de Teoflotone. Esse participa sempre com a gente aqui no Twitter também. Sou cruzeirense, mas estou revoltado com a Conmebol. Tirou o Cruzeiro, sim. E vai ficar por isso mesmo. Ué, mas se ele é cruzeirense, você tem que ficar revoltado mesmo. Mas de repente, para Conmebol, de repente tem gente que fala, tá normal, não é não. Serginho, vai nesse ônibus aí que você vai pegar uma carona firme, viu, só? Fauser, boa tarde, manda aí um abraço para nós aqui, mandando. Fauser tá sempre ligado também. Cabuloso Azul, tem que dar um desconto pro Wagner. Que o presidente falou. Ele falou? Ele tá falando aqui. Que tinha tomado umas canjibrinas antes. Por isso que eu falei que é motor psíquico, ou seja, você faz, depois você pensa. É mais do que de pensar para falar. Mas tudo bem, não falou nenhuma mentira, não. Não, mas aquilo ali, ele desabafou. Desabafou, claro. Desabafou, isso mesmo. E fechando o futebol na sexta-feira, teve Vitória e Santos. O jogo foi às 9h30 no Barradão, em Salvador. E deu nisso, olha aí. Tá aí, gente, olha o público, 7.478. E o gol do Santos foi do Sanches. Aí, conferindo então, Sanches fez o gol, Nico Lopes, né? Esse foi liberado, hein? Esse aí foi convocado e foi liberado. Pois é, rapaz, tá vendo? Por que o Arrascaeta não vai ser? Aí é força política, ou CJ? Cara, futebol você não pode acreditar em tudo nem duvidar de nada. Então... O Sanches fez esse gol aí aos 8 minutos do primeiro tempo. E o Vitória, né, que tá ali pedindo para cair. Já esse resultado foi bom para América. Esse foi bom. Esse deu uma segurada, né? Uhum. Agora, Vitória, time de torcida, um time de massa, né? Um time... Mas assim, tá com tudo para cair, não tá, Son? Tá se caminhando. É o seguinte, o time quando começa a patinar, né? Consegue uma vitória, depois 2 derrotas, empates. Está com tudo para cair mesmo. E o Sport ainda está numa situação complicada. O Sport está pior. Agora tem time aí que trupica, mas não cai. E a classificação na parte de baixo, onde está o Vitória da Bahia, ficou temporariamente assim. É claro, temporariamente, né? Então aí, gente, aí preocupa o América em 13º lugar ali. Daí para baixo está lá o Paraná. Já caiu, foi? Não tem jeito, o Sport pedindo para cair. Mas mesmo assim, o Sport pedindo para cair, você tem Sport, Chapecoense, Vitória, Vasco, Ceará, Bahia... Essa turma aí tá complicado. O América tem que se distanciar, né? Pelo amor de Deus. O empate hoje, tem muita gente falando que é a vitória que interessa ao América. O América tem que pontuar, gente. Fazendo aquele cálculo assim, desde que todo mundo... Vamos pensar nos 45 pontos. A América está a 13 deles, né? Pois é, e o Atlético Paranaense está com 33. Né? Exato. Ali, se você empata, eu vejo o empate como um bom resultado. A vitória é espetacular. Mas 4 vitórias para a América dá aí uma primeira divisão. E faltam 11 jogos. Vai somando de jogo em jogo. Exatamente. Cada jogo uma decisão. Exatamente. Como costuma Agora, dizer. como é que o Ceará mudou? O Lisca, hein? O Lisca cresceu e o Vasco tá aí, né? O Vasco também, eu brinco, né? Porque eu tenho muito amigo vascaíno, eu tenho muitos amigos, eu tenho parente, então eu brinco que os 4 times que vão cair para a Série B, Paraná, Sport, Vasco e Vasco. Então esse time de Fortaleza, Ceará para você que não cai, não? Não, assim, o que eu acho que vai cair é Vasco, Sport e Paraná. Ceará não cai. Ceará não cai, não. Time de Fortaleza, Ceará que cai? Não, sabe por quê? Porque eu gostaria de ver ano que vem um Fortaleza e um Ceará na Série A, porque o Fortaleza tá bem na Série B. Deve vir aí com o Rogério Ceni e Companhia Limitada. Imagina aí, um Ceará e Fortaleza na Série A. Quem diria, né? Rogério Ceni não deu certo no São Paulo, foi dar certo no Fortaleza. Mas tem que começar. A pressão começou é outra, bem, né? A pressão começou, é outra. né, Som? Começou, pô. Mas ele teve que tomar uma traulitada para baixar um pouco o nível, assim, o nariz. A arrogância baixou um pouco e ele pegou um time que ele comanda, né? Você sabe quem estava jogando lá? Dodô. Que Dodô do Atlético. Aí, Dodô tá jogando bem lá. Deixa lá. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos saber como é que estão os times mineiros, Cruzeiro e Ceará. O Ceará e Cruzeiro não vão jogar agora, está marcado para o dia 24 essa partida só, né? Então a gente vai ver como é que estão os mineiros aí para a 28ª rodada do Brasileirão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. 28ª rodada do Brasileirão prossegue hoje, então, com os seguintes jogos. Vamos dar uma conferida aí, ó. Atlético Paranaense e América, às 4 horas da tarde, na Arena da Baixada. Esse é o jogo que nós comentamos aí
que o empate, segundo o CJ, tá muito bom. O Tá, CJ tem tá que pontuar. modesto. Eu acho que dá para o América ir lá e ganhar. Agora é com o pé atrás. Mas porque o Atlético Paranaense veio num crescimento. vem no né? uma crescente, né? Bem, é difícil lá jogar lá. O América ainda tem, acho que o Aderlan, né? Foi suspenso aí. Isso, mais um jogo, vai ver a escalação. Vai jogar sem lateral. O Norberto tá o machucado. Paulinho vai improvisar. Não, é o... Paulão? Paulão, não, é o... Juninho vai improvisar. Juninho, então, se ele jogar com o lateral direito, porque eu imaginava que ele O poderia lateral, entrar com hein? 3 zagueiros. Ele podia entrar com 3 zagueiros. Aí o Paulão entrava para fazer Pode também, é uma sistema com 3 possibilidade. zagueiros. A gente vai analisar daqui a pouquinho. Agora, mandar benzer essa lateral do América, hein? Nossa. Chapecoense e Atlético, jogo perigoso, porque a Chape tá com a corda no pescoço e, assim, se não ganhar, o treinador vai embora, meu filho. Já foi anunciado, já. Tem que ganhar. Guto? É. Guto Ferreira? Já foi anunciado, ó. Se não ganhar aí, corda no pescoço, companheiro. Porque quando você fala desse jeito assim, eu achei até que era o Thiago Largue, que você falou assim, se não ganhar, vai embora. Agora, o Atlético tem umas mexidas aí. Tem muitas. É importante. Eu acho, tem uma que eu acho interessante. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Antes de você falar, então. Não, pode- Vamos lá. Atlético em ponto de bala para encarar a Chapecoense. Então, direto Chapecó, Lauro Lopes fala com as informações do Galo e o som vai, ó, arrebata. Vai. Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área. Eu já tô aqui, ó, bem ao lado da Arena Condá, onde Atlético e Chapecoense se enfrentam logo mais às 4 da tarde. Do meu outro lado, tem até um pessoal visitando, é sempre assim, um memorial que lembra aquela tragédia de 2016. Realmente sempre muito emocionante estar aqui na Arena Condá. Voltando a falar então do estádio, o Atlético tem sempre muita dificuldade em jogar aqui. Em toda a história do confronto, foi apenas uma vitória. Ano passado, com gol do Marlone e vitória magra por 1-0. Esse ano, fica como? Bom, para essa partida o Atlético deve ter pelo menos 3 desfalques. Na zaga, Maidana está suspenso, Gabriel assume a posição. Ricardo Oliveira e Casares, com fadiga muscular, nem viajaram, ficaram em Belo Horizonte e devem ser substituídos. No ataque, Denilson, no meio-campo, Matheus Galdesani. Aí é uma troca, o Luan avança um pouco mais na posição do Casares e Matheus Galdesani assume a vaga que seria de Luan, jogando mais ali como volante, ajudando mais na marcação. E aí, será que esse ano o Atlético enfim consegue outra vitória aqui na Arena Condá? Deixo a pergunta para vocês aí. Um grande abraço. Uma coisa que eu queria ver é o seguinte. O Casares é assim, ele joga bem uma partida e vira o deus do Atlético, né? A esperança do meio-campo, que não sei o quê. Então eu falei, pô, jogou bem contra o Sport, vamos ver se lá contra a Chapecoense, que pode estar numa fase ruim, mas é uma equipe competitiva, se ele vai jogar bem, aí o cara não vai jogar. Então, como é que fica o meu campo? O Elias vai jogar um pouco mais à frente. Ou o Elias ou o Luan. Agora, eu acho que o Luan merece jogar um pouco mais à frente, porque ele tem se doado tanto e tem até deixou de fazer gols nos últimos tempos por causa disso. Então, agora o Elias eu acho que tinha que disputar a posição realmente com o Casares, lá para frente. E ele vai naquele 4-2-3-1. É o Galdesani que vai entrar no lugar do Casares. O Casares tem até o momento da saída dele de campo, sentiu uma fisgada na coxa ali. Dois Galdesani... volantes, 4-2-3-1, jogando com o Zé Wellison e o Galdesani. E aí os 3 mais no meio ofensivo, Luan, Elias e Tchará. Mas nessa hora aí, não tem o Ricardo Oliveira também. Nessa hora o Casares, o Atlético não perde muito sem o Casares, gente? Ele perde o toque refinado em algumas jogadas. Mas eu não sei se ele terá sequência. O problema do Casares é uma sequência. Ele joga bem uma partida, todo mundo fica encantado. E vou dizer de novo, o Sport ganhou do Internacional, tudo bem, mas o Sport que jogou aqui contra o Atlético foi uma equipe confusa, uma equipe limitada. Mas você fala em sequência, ele estava vindo uma sequência, Som. Exatamente agora que ele machucou. A sequência que você está falando, ele estava tendo. Pois é, mas agora deu um azar, né? Exatamente. Acho que azar e infelicidade, por mais que possa parecer cornetada, mas é uma infelicidade. Sabe por quê? O Atlético, faltam 11 jogos para entrar de férias. O Atlético tem um calendário tranquilo. O problema muscular no Ricardo Oliveira, o cara é mais velho, ele jogou muito. O Ricardo Oliveira manteve um nível aí de atuação... Ele não machucou, não foi naquela bananeira que plantou, não? É verdade. E aí, bem lembrado, muito bem lembrado. A gente se deu caixa. Agora, o Casares é uma infelicidade física, porque por mais que sejam pesados os treinamentos, não é uma intensidade de jogo. Imagina o time que tem quarta, domingo, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Atlético está tendo semana cheia, ó.
Há um bom tempo. É isso que enche. Semana chega e aí chega... Vamos ver se... Agora... Tá vindo a semana aí do saco cheio. É um inclusive, jogo né? hoje que o Atlético precisa fazer um bom resultado, até para ter uma certa tranquilidade na tabela. Acho interessante pro Denilson, né? Porque todo mundo fala que o Denilson, nós da imprensa também, Denilson, contrato de 5 anos, ele só entra em jogo faltando 10, 15 minutos, e aí? Vamos lá, vai jogar 90 minutos, o que vai ser? Acho que é a grande chance. Chegou a hora, hein, Denilson? Vamos ver aí. E o Coelho está em alerta. Se olha para cima, são 3 pontos em relação ao 9º colocado, que é o Corinthians, mas se olha para baixo... são os mesmos 3 pontos para chegar no Vitória, o 17º colocado. Então, antes de comentar, vamos ouvir os Guerreiros Verdes. Não entrar em desespero, porque o campeonato é super difícil mesmo, mas só depende da gente. Graças a Deus a gente não entramos na zona, estamos perto, mas também estamos perto de conquistar coisas melhores. Então é focar na parte de cima, esquecer a parte de baixo. E fazer o nosso melhor, gente. Fazer o melhor para a gente conseguir, o quanto antes, se afastar daquela zona. Acho que a partir de agora, cara, a gente tem que vencer todos os jogos. A gente não tem que ficar pensando se é adversário direto ou não. Temos que fazer o dever de casa, né, que ultimamente não estamos conseguindo fazer. Né, e isso acabou com a gordura. Então, é muito importante que a gente some pontos lá na arena. Então, dá para apostar no verde, Som? Para não cair, então, pelo menos, já que... Não, eu acho que o América está fazendo o campeonato que se esperava dele para permanecer na primeira divisão. É lógico que se vier alguma coisa a mais, ótimo. E outra coisa, o Adilson Batista está fazendo o que pode com o elenco que tem. Ainda tem uns problemas lá de lateral que todo dia machuca um negócio complicado. O América também vive esse problema, das contusões. Exatamente. Então... está fazendo o que pode. Agora, um resultado positivo lá contra o Atlético Paranaense seria muito importante. Porque pegar a sequência do América, aqui o América pega o Atlético Paranaense fora, aí depois joga o clássico aqui no domingo que vem, no Independência, 7 horas da noite, contra o Atlético. Depois pega o Grêmio. Fria, mas no Independência. Depois sai para jogar contra a Chapecoense, confronto mais do que direto. É uma tabela só vai bem aliviar cruel. No final, quer ver? Vai. Isso. Aí depois pega o Cruzeiro, depois da Chape. No Independência. Após o Cruzeiro, pega o Paraná. Esse tem que passar o carreto. Esse tem. Obrigação. E, por último, aqui nessa sequência, pega o Inter pela 34ª rodada, jogando fora de casa. Encerra contra quem a última rodada? A última rodada? Do América, na 38ª, falo para você. Se depender... Na última rodada... Fluminense fora. Se depender de algum resultado na última rodada, não vão deixar chegar até lá. Agora tem vão resolver isso antes. Tem um detalhe. O Adilson Batista não gosta muito de perder para o Atlético, não. O histórico dele, quando comandava o Cruzeiro, era impressionante. É verdade. Então, o América vai... Agora, também é o seguinte, né? Série A é assim mesmo. Claro. Não dá para estar na Série A e jogar contra o Fortaleza, que está na Série B. Mas a questão do Adilson, o Adilson falou comigo uma vez assim, aqui... Enquanto tiver fulano e fulano no Atlético, eu não perco. Sério? Eu vou jogar assim, assim, assim. Falava mesmo. E dito e feito. Mas as pessoas já saíram do Atlético? Já, todos saíram. Então avisa, pode. Então agora não vou falar quem é. Monta a estratégia, são 2 zagueiros, né? Monta a estratégia de novo, então. Pesquisa aí que você vai descobrir. E logo mais à noite, então, gente, tem os seguintes jogos que a gente vai conferir aqui agora. São Paulo e Palmeiras, esse é um jogo bom demais da conta, hein, Sô? Bom demais da conta. 18 horas no Morumbi, 6 da tarde. E Grêmio e Bahia, esse é um jogo aí que... Ixi, Maria. Se bem que o Bahia está em uma fase muito boa. Agora, São Paulo e Palmeiras eu já fiquei desconfiado. Por quê? O Filipão, não, porque eu queria chamar o treinador lá do São Paulo, o Aguirre, para ele me pagar aquele churrasco, porque quando eu vou lá ele paga o churrasco. Lá no Sul a gente almoçava antes de... A gente ia para o churrasco antes dos jogos. Eu falei, ué, mas esse negócio tá um negócio meio de compadre isso aí. Só faltou falar assim, um empate tá bom, a gente sai depois e comemora. Mas aqui, se eles fizeram... O Bahia que segue da Sul-Americana. Se eles fizerem um joguinho de compadre e empatarem, o Flamengo, Grêmio, Inter, todo mundo vai... Beleza, mas que a
a rivalidade fala mais alto. Fala Acho que demais, não tem. Não, mas achei legal a postura Claro, do Filipão, claro. que é preciso parar com esse negócio de treinador ficar à beira do gramado querendo brigar com o outro treinador para aparecer para a torcida. É ridículo isso. Isso tem que acabar no futebol brasileiro. Tá virando... Qualquer dia nós vamos ver 2 treinadores saindo no tapa ali, ué. A montar um MMA ali. E a partida entre Cruzeiro e Ceará foi adiada, como disse aí, por causa dos compromissos do Cruzeiro Libertadores, Copa do Brasil. Então vai ser no dia 24. E para fechar a rodada, teremos 2 jogos no início da semana. Vamos conferir. Tá aí, ó, Fluminense e Paraná. Olha o Paraná aí, Sérgio. Segunda-feira, às 8 da noite, no Maraca. Favas contadas. Quer dizer, o Paraná vai levar 3 pontos pro Fluminense, né? Vai levar 3 pontos. Vai entregar, vai lá só entregar. Entrega aí em domicílio. E esse aí, ó, Botafogo e Vasco, terça-feira, no Engenhão. Só assim pro Fluminense pagar a segunda, né? Agora Botafogo e Vasco. Aí o André Luiz Ribeiro da Silva... É um jogo na terça que também é de segunda. É difícil, né? O André Luiz Ribeiro da Silva pergunta o seguinte: boa tarde, vocês acham que esse jogo adiado não veio em boa hora para o Mano trabalhar o time? Contando com o Sassá e com aqui o Arrascaeta que não jogam? Muito em boa hora, assim. Belíssimo comentário. Quem que é o que falou aí? André Luiz Ribeiro da Silva. Boa, André. Boa. É porque você vem de uma eliminação, o psicológico acaba sendo abalado. E o Cruzeiro, vocês vão concordar comigo, gente, que o Cruzeiro não é um time jovem, né? É um time, tanto que o Mano precisava dar uma descansada no Campeonato Brasileiro, é justamente para aguentar a sequência. Thiago Neves não é mais um menino, o Robinho não é mais um menino, sabe? O Henrique não é mais um menino, o Edilson, aliás, de menino, está longe. Então, o time do Cruzeiro é experiente. Então, mas é o seguinte, o Cruzeiro até treinou hoje cedo, a gente tem mais aí do nosso repórter cinematográfico, José Geraldo da Silva, né? Então, aí, ó, treinou só o pessoal reserva e tudo mais. E o Thiago, lá de São Francisco, pedindo um abraço aqui, um abraço para São Francisco. Show de bola a cidade, tem um queijo maravilhoso lá. Eu esqueci o nome, acho que é Chico que fabrica ou fabricava. Tem tempo isso também, né? Ele fala que tem um jogador do Cruzeiro, tem que jogar muito mais contra o Corinthians, se quiser título. Abraço aí, estão curtindo o programa é nota 10, tá ok? Então, obrigado. De São Francisco? Hein? De São Francisco? São Francisco, é o Thiago R. Eu sou R. Meu santo padroeiro é o São Francisco, inclusive dia 4 foi o dia dele. Passou, né, o dia dele. Pois é, treino lá, São Salvador, aí o Fred também. Tá as primeiras imagens, então, o pessoal treinando. Agora são outras imagens aí, o último treino da semana. Tá na hora do Fred voltar, tá fazendo falta, não tá? Não, eu acho que tá na hora do Sassá ser o titular. É isso aí, Sassá? É isso aí. É. O Fred, sabe por quê? Ele tá voltando de 1 ano parado. Exatamente. Então o Fred vai ser aquele jogador que tem que voltar aos poucos. Não adianta querer botar o Fred como titular. Tomara que entre e faça muitos gols, mas o cara que está mostrando mesmo que está pronto é o Sassá. Precisa de um pouco de equilíbrio, né? Deixar para o boxe para depois do jogo. Essa coisa toda. Vai fazer muita falta nessa partida, né, o som da Copa do Brasil. Fazer falta, não pode sentar a mão. Agora, o grande problema é o seguinte, vão insistir com o Barcos, né? Pois é. Experiência, né? Vamos insistir com o Vamos fazer o seguinte, quando você insiste com o Barcos, a gente vai analisando aqui, eu vou insistir em chamar o intervalo, porque é preciso faturar, né, gente? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bola na área, aqui e agora. Decepcionado que o Boa perdeu para o Avaí de 2-0. 30ª rodada da segunda divisão. Tá indo para a terceira. Série B. Série C. Nossa, que coisa, hein? Bom, o Atlético encara a Chapecoense e o time deve ir assim. Vamos conferir. São Salvador. Vamos lá. Olha aí. Vitor, Emerson, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos. Zé Wellison, Elias, Galdesani, Xará, Luan e Denilson. É isso. Já está definido, né? Já está. Não tem mistério. De muita marcação no meu campo, eu só acho que o Galdesani deveria inverter a posição com o Elias. O Elias é que teria que ficar um pouco mais à frente, o Galdesani mais na marcação. Mas isso aí dentro de campo eles se entendem lá. É um time competitivo, perde ali a criatividade do Casares, que aflora em algumas partidas. Aflora. Né? O Atlético tem um mundo de jogador aí pendurado, viu? E a chance do Denilson, né? Tem. São 6 ou 7, né? Léo Silva, o Galdesani. É uma reca boa aí. Absurdo. E a chance pro Denilson, como diz o CJ no bloco anterior. Exatamente. Vamos ver então, agora depois vamos ver no duelo do Coelho com o Furacão. Então, essa pode ser a escalação. Vamos lá, para fechar rapidinho. Olha o Coelho aí, o CJ, que coisa, hein? O João Ricardo, aí o Juninho, porque o Norberto tá machucado e o Aderlan tomou mais um jogo de suspensão, aquela expulsão contra o Fluminense, né? Aí vem Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos, Leandro Donizete, Robinho, Gerson Magrão, Rui, Mateuzinho e Rafael Moura. Eu não sei se ele vai com o Robinho aí, e se ele vai tão ofensivo assim, não. Você colocaria quem? Colocaria o Zé Ricardo aí, no meio. Zé Ricardo, né? O volante.
porque o Juninho vai jogar de lateral. Agora, com 3 zagueiros, não. Aí, com 3 zagueiros jogando num 3-5-2, eu concordo com o Juninho pela ala direita. Agora, se o Juninho for lateral mesmo, acho que o América precisa de mais pegada no meio. Acho que complica, né? Então tá bom. O Rui não marca ninguém, Pedro. O Rui é mais atacante. lento. É meia pra frente, não marca não. Tá certo. O que não pode ser meia pra trás, né, CJ? Bem, nós ficamos por aqui. Mais esporte na segunda-feira, aos 15 para o meio-dia, com a bancada democrática na Alterosa Esporte. Bom final de semana, bons jogos e até sábado que vem com mais um Bola na Área. Obrigado, Som. Obrigado, CJ. Valeu, amigo. Meu irmão também. Valeu. Um abraço.